humanos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, hoje a saúde nos conecta, né? E hoje sim, nós vamos pro terceiro episódio de uma série incrível que estamos comemorando aqui na 92. E nesse episódio da série especial que celebra os 35 anos da história da URC, nós vamos falar sobre um tema que ainda hoje é cercado de silêncio, né? Mas que impacta profundamente a vida de milhões de mulheres, a endometriose. Hoje recebemos 3 especialistas no assunto, Dr. Rafael, doutora Mariana Scheid, doutora Beatriz Milanese, para explorar o que há de mais atual sobre os sintomas, os exames mais modernos de diagnósticos e tratamentos que existem, tá bom? Este episódio também marca um momento simbólico, o fortalecimento do 2º capítulo da URC, com a participação de um dos nossos novos sócios, o Dr. Rafael, que representa a continuidade e inovação da trajetória dessa história maravilhosa. É um episódio para conscientizar, acolher e inspirar esperança em todas as mulheres que convivem com a endometriose, né? E principalmente quem cuida delas. A endometriose não é só uma condição médica, ela é uma experiência vivida, muitas vezes silenciosa, muitas vezes invisível, mas sempre real. Para milhões de mulheres, ela significa dor crônica, limitações, desafios na fertilidade e um impacto profundo na saúde emocional. E é por isso que a informação pode ser transformadora. Hoje, com 3 especialistas, nós vamos trazer clareza, esperança e mostrar como o avanço da medicina tem ajudado a mudar a história de quem enfrenta a endometriose. Nós vamos juntos nessa conversa. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Rafael. Como é que está, doutor? Tudo bem? Prazer em receber. Boa tarde, mano. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito importante falar sobre esse assunto, né, de saúde da mulher, um assunto, como você já fez a introdução, que é cada vez mais prevalente e é importante para nós virmos aqui ilustrar e elucidar um pouco sobre o assunto. Bom demais. Doutora Mariana, sempre um prazer. Faz tempo não conversamos, né? Isso, verdade. Faz um ano. Um ano já. Doutor Rafael tá sempre por aqui. De vez em quando ele tá aqui, de vez em quando ele vem aqui. Prazer lhe receber, doutora. Muito prazer, muito obrigada. É muito bom falar sobre a endometriose, que é um tema que necessita ser falado para conscientização e para que as mulheres entendam que ela existe e procurem ajuda, né? Doutora Beatriz, prazer lhe receber. Tudo bem, doutora? Prazer também, muito obrigada pelo convite. E também muito satisfeita em ser chamada para falar desse assunto tão desacreditado, né? Dor crônica na mulher é uma coisa tão pouco valorizada. Existe meio que no inconsciente coletivo de que dor é normal, então a gente está aqui para desmistificar isso. Doutora, para mim tem outra coisa também, né? As mulheres, historicamente, elas suportam mais dor. Historicamente, as mulheres também suportaram mais dor caladas, né? Eu acho que tudo isso vem à tona quando a gente fala desse tema, né? Uhum. Acho que é por isso o atraso no diagnóstico, né? Por causa dessa questão cultural mesmo, de que a mulher, ela, por suportar mais a dor, acaba reclamando mais tarde, ou se reclama, não é valorizada, enfim, né? Já que o corpo dela foi feito para sofrer, então ela normaliza muito a dor, ela mesma normaliza, os profissionais que a atendem, a família, o parceiro, e acaba que tem esse atraso gigante no diagnóstico. Mas vamos falar então de diagnóstico, doutor Rafael. Gostaria de saber o seguinte: por que a endometriose é uma doença tão difícil de ser diagnosticada precocemente? Então, eu acho que para a gente começar a falar de endometriose, é muito interessante a gente saber o que é endometriose, né? E quando eu recebo o pedido médico do colega para fazer a investigação, seja qual for o método diagnóstico, por ultrassonografia ou por ressonância magnética, eu começo explicando para as mulheres o que é endometriose. Então eu gosto de fazer muita analogia. Eu faço uma analogia como se fosse um desenho mesmo. Eu desenho uma pera, né, a fruta, a pera, e explico para ela. O útero, a anatomia do útero é semelhante a uma pera. É o mesmo tamanho de uma pera, o mesmo formato de uma pera, e tem 3 camadas, como se fosse a casca, a parte branca e a semente. A semente da pera é o endométrio. Então o endométrio é uma estrutura que toda mulher tem. Então toda mulher tem endométrio, que é a parte que engrossa e sangra todos os meses. A endometriose, a patologia, a doença endometriose, nada mais é do que um foco desse endométrio fora do útero.
Então, o que que acontece? Quando o organismo da mulher sofre um estímulo hormonal para engrossar esse endométrio normal e menstruar, esse foco que está lá fora, grudado em qualquer estrutura anatômica que fica ao redor do útero, dentro da pelve da mulher, seja os ovários, a trompa, atrás do útero, que é o local muito comum, no intestino, enfim, na bexiga. Esse foco, esse pontinho que está lá fora, ele também é estimulado, desencadeia uma reação inflamatória que provoca alguns sintomas, que é o que a gente vai conversar depois, né? Que são sintomas importantes, né? Que desencadeiam essa reação inflamatória desencadeia todos esses sintomas importantes, que faz com que a mulher procure o ginecologista, um médico, para dar assistência. E a gente recebe esse pedido médico para investigar a endometriose. Elas chegam nos questionando o que é a doença, enfim, por que o ultrassom, por que não outro método de diagnóstico. O ultrassom é um exame que a gente consegue, ele é operador dependente, né? Ele depende do médico que está fazendo. Por isso que a gente acabou lá na clínica nos especializando, uma área da clínica nos especializando em determinada área para investigar especificamente a endometriose. E é um exame mais especial que o transvaginal, o ultrassom transvaginal normal, porque a gente faz o preparo intestinal. Um preparo intestinal como se a paciente fosse fazer uma colonoscopia para limpar o intestino. Então, esse exame de ultrassom, ele não serve somente para a gente focalizar no útero e nos ovários. A gente faz um mapeamento, que a gente chama, para ajudar no diagnóstico clínico do ginecologista. Lembrando que é uma doença com um diagnóstico clínico. Ela já vem pra gente com uma suspeita importante, praticamente diagnosticada já da doença. Então a gente só vai ajudar a fazer o complemento pela imagem. Mas, doutor, o senhor falou do ultrassom também. A equipe médica que faz também o exame é gigantesca na URC, né? São muitos doutores, né? Então, a radiologia em si é uma especialidade médica muito grande, né? E nos últimos 10 anos lá na clínica a gente segmentou. Então a gente chama de subespecialidades. Então, dentro da radiologia a gente tem a área de neurologia, a área de musculoesquelético, a área de a saúde da mulher, a área de obstetrícia e abdômen e tórax e abdômen, que é a medicina interna. E ali dentro da endometriose a gente montou uma equipe que somos eu e a doutora Joana, que acabamos fazendo a ultrassonografia com preparo intestinal, e uma equipe para que faz a ressonância magnética. E aí esses médicos acabam estudando e vendo com mais frequência esse tipo de doença, o que facilita muito o diagnóstico. Eu tenho uma lista aqui, eu não sei se entrevistei todos, vamos ver. Tem a doutora Georgina, o doutor Gregory, já veio aqui. Quem mais aqui? A doutora Juliana, doutor Trindade, o doutor Rodrigo. Isso. Já passaram aqui? Isso, essa equipe é a equipe do abdômen, que a gente chama, né? A equipe de medicina interna, que são os médicos mais especializados para dar o laudo de endometriose, mas esses aí são especificamente mais para ressonância magnética. Mais para ressonância, na ultrassom acaba ficando eu e a Joana. Você e a Joana ficam nessa linha de frente. Doutora Mariana, quais são os principais sintomas que as mulheres costumam relatar, mas que muitas vezes são confundidos com outras condições? Então a gente fala dos 7 Ds da endometriose, né? A cólica, que a gente chama de dismenorreia, é um dos principais. No período menstrual com dores intensas, a dor pélvica fora do período menstrual, né? Que a gente chama de dor pélvica cíclica, dor para evacuar, dor para urinar, dor na relação sexual e a dificuldade de engravidar. Então são os principais sintomas, e várias afecções diferentes podem confundir com alguns dos sintomas. Por exemplo, a dor pélvica fora do período menstrual pode ter relação com doenças intestinais, síndrome do intestino irritável, intolerâncias alimentares. A dor na relação sexual a gente pode confundir, por exemplo, com infecções pélvicas, né? Agudas. A dificuldade de engravidar tem outras causas. Então, existem várias patologias que se confundem. Então, uma avaliação, uma anamnese, uma avaliação clínica bem feita vai nos apontar possibilidades, e aí depois, complementando com o exame de imagem, a gente consegue direcionar mais para um ou outro diagnóstico. Por isso a importância dessa equipe preparada da radiologia para nos dar fornecer o dado adequado para a gente fechar o diagnóstico, né? Doutora Beatriz, olha só, na minha casa, de verdade, eu e minha esposa, várias vezes a gente conversa sobre amigos, casais, né, que estão tentando engravidar. E a palavra endometriose eu já ouvi algumas vezes da minha esposa. Dela falar, poxa, a minha amiga, a fulana, não conseguiu engravidar porque descobriu
que tinha endometriose. Quando a gente fala desse silêncio, é justamente essa falta de conhecimento também das mulheres, somada aos sintomas, às dores, e você negligenciar também alguns sintomas, tudo isso misturado, que também traz mais problema. Então, quando a gente fala de infertilidade, a gente sabe que a metade das pacientes com infertilidade deve ter o diagnóstico de endometriose. Só que às vezes essa endometriose vem sem dor, que é muito raro, mas pode acontecer. De ela ter endometriose e não sentir dor. Se ela sente dor e não foi investigado ainda com infertilidade associada, então procura um médico que vai investigar, porque dor pélvica relacionada à infertilidade tem que pensar em endometriose. Mas quando não tem dor, é um pouco mais difícil de fazer o diagnóstico. Às vezes precisa de exame complementar e nem sempre a endometriose aparece no exame complementar. Existem 3 tipos de endometriose. Existe a ovariana, a profunda e a peritoneal. A peritoneal, o exame de imagem pode vir normal. Então, o exame de imagem vir normal, a gente não diz para ela que ela não tem nada. A gente diz que ela não tem a ovariana e a profunda. Inclusive, no laudo está escrito isso. Ausência de achados sugestivos de endometriose profunda ou ovariana. Não ter peritoneal, eu não posso dizer que não tem. Tá? Então, tu vai seguir um raciocínio em cima daquele exame de imagem, mas ele não descarta ou aponta para essa peritoneal. E ela pode causar infertilidade. Então, 50% das mulheres inférteis têm endometriose. E 50% das pacientes que têm endometriose são inférteis, mas 50% não são. Então, ela se mistura mesmo com o diagnóstico de infertilidade. Então, é obrigado a investigar. E, às vezes, o exame de imagem não mostra. Agora quando por exemplo, vocês falam do investigar, às vezes um casal está tentando engravidar e isso passa 6 meses, passa 1 ano, passa 2, e muito se fala que isso é normal, nós estamos tentando, às vezes não é tão fácil. Só que, às vezes, esse problema pode ser maior, né, doutor? Então, as doutoras que estão aqui comigo, colegas, as clínicas, elas podem falar com mais propriedade. O que acontece? Depende muito da idade, do casal, e depende muito do tempo que está tentando engravidar. Então, pega uma mulher com mais de 32, 34 anos, eles não esperam tanto tempo para começar a investigar, começam a investigar com vários exames ao mesmo tempo, para não perder tempo, para dar tempo de ter os seus 2 filhos, ou seja, a necessidade, uma paciente mais jovem geralmente se deixa 1 ano e meio para começar a fazer a rotina de investigação de infertilidade. E o exame de endometriose, ele é um exame que hoje ele faz parte da rotina de investigação. Então, geralmente, elas podem me corrigir, começa se investigando com espermograma para o marido, que às vezes nunca fez exame nenhum, e geralmente o preconceito todo, o problema sempre é da mulher, e começa com um exame que se chama histerosalpingografia, que é para investigação das trompas da mulher, para ver se está PERV, enfim. Com esses 2 exames normais, não tem nenhuma alteração anatômica no útero e nas trompas e espermograma, ela começa a investigar os outros exames, começa a fazer a parte hormonal, começa a fazer controle de ovulação e geralmente pede o exame de ultrassom com preparo intestinal para pesquisa de endometriose, para afastar também que essa infertilidade não seja por endometriose. Doutor, mas o senhor falou do exame de ultrassom, aí você tem uma diferença, tem o transvaginal e o ultrassom, é tudo a mesma coisa? Me explica agora, porque a minha cabeça já não é o meu ramo, o que eu costumo falar antes de começar o exame, para aquela mulher que está acostumada a fazer o transvaginal de rotina para ver útero e ovário, eu já explico para ela, esse exame é um exame mais demorado, a gente toca mais a paciente, eu preciso examinar ela como se eu fosse um ginecologista, eu palpo ela por cima, eu mexo mais com o aparelho, eu tenho que forçar mais o exame, um pouco mais desconfortável, e a comunicação, e durante o exame eu vou explicando essa breve explicação que eu dei aqui, eu vou conversando com ela durante todo o exame. Então, ele é um exame mais longo, ele dura uns 25 minutos a meia hora, e ele tem 2 etapas, eu faço ele por baixo, por via vaginal, e faço ele por cima, por via abdominal, para a gente fazer uma investigação também do sistema urinário, que pode ser uma região do abdômen que possa estar comprometida por endometriose. Agora, uma explicação técnica, os 2 são ultrassons, é isso? Os 2 são ultrassons, dentro e um fora. Os 2 começam por baixo, os 2 são transvaginal por baixo, mesma coisa, mesmo exame, só que um tem preparo intestinal e o outro não tem preparo intestinal. A gente consegue fazer um exame, tanto é que hoje um médico bem preparado, um radiologista, um ultrassonografista bem preparado, acostumado a fazer diagnóstico, ele não precisa de um exame com preparo intestinal. Hoje de manhã, por coincidência,
eu fiz o exame numa moça que estava completamente tomada de endometriose, e um exame normal, um exame que não teve preparo intestinal, era um exame de rotina, mas aí fica um pouco mais fácil também, né? Porque tinha bastante quantidade. Já tinha muito, né? Doutora Mariana, quando a ressonância magnética é indicada e qual a importância no diagnóstico? Então, existem algumas indicações precisas, né? O trato urinário, como o Rafael falou, às vezes é mais fácil de ser avaliado, né? A parte da endometriose profunda anterior, no segmento anterior. Endometriose de cúpula diafragmática mais alta, que às vezes no ultrassom também a gente tem um pouco mais de dificuldade. E essa endometriose superficial, às vezes muito pequenininha, também algum foco aparece com mais facilidade na ressonância magnética. Eu poderia complementar pelo seguinte, o que a gente já conversou um pouco aqui, o ultrassom ele é operador dependente, então eu estou manipulando na paciente, eu estou examinando ela, eu estou tirando o intestino da frente. Os dois têm quase que a mesma sensibilidade. A grande vantagem da ultrassonografia é que eu consigo estudar melhor as alças do intestino, na realidade. Então, assim, o intestino, ele é um órgão que pela ressonância magnética a gente só consegue ver lesão muito grande, porque ele é estático, né? É uma foto que eu faço e vou interpretar uma foto. E no ultrassom eu estou interpretando no momento. Então, com o aparelho ali mexendo, eu consigo praticamente acompanhar toda a alça intestino por uns 20, 30, 40 centímetros acima, né? E isso aí facilita mais o diagnóstico. E eu acho que para virgem também. Isso, esqueci. Ressonância magnética é importante porque para a menina que não teve vida sexual ainda, tu não pode fazer um transvaginal, né? E a ressonância magnética sem a aplicação do gel vaginal pode ser usada em adolescentes virgens. Poxa, uma coisa que geralmente não se pensa, né? Acabamos falando, né, doutora? Agora também tem casos que são cirúrgicos, né, doutora Beatriz? Então, aí, como é que funciona? Então, as indicações de cirurgia não obedecem grau e nem tipo de endometriose, tá? Eu falei dos 3 tipos, né? A peritoneal, ovariana e a profunda. Existem 3 tipos e 4 graus. Grau 1, 2, 3 e 4. Mas então se eu tenho lesão no intestino, então eu sou obrigada a operar. Ou se eu tenho lesão... Então existem algumas indicações específicas que não passa por grau nem tipo. A primeira indicação é dor. E essa dor não está respondendo a tratamento. Tem que lembrar que o tratamento não é só bloqueio hormonal. Essas pacientes têm que mudar a alimentação, hábito de vida, atividade física, tem todo um conjunto multidisciplinar, inclusive, às vezes a gente encaminha para físio, para nutri, para enriquecer esse tratamento clínico. E se depois de um tempo limitado, 3 a 6 meses de tratamento clínico, ela não teve melhora da dor, ela merece ser operada. Segunda indicação é tentar engravidar e não conseguir. Só que nesse ponto de indicação, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Se vai mexer em ovários, tem que congelar óvulo antes, idade da paciente. Então, tem algumas particularidades, mas é uma das indicações. Terceira indicação é obstruir alguma coisa. Ou ureter, ou intestino, risco de obstruir. Aí o exame de imagem ajuda muito. Porque ele vai me dar essa previsão. Vai obstruir logo, ou eu posso esperar um ano, acompanhar por um ano. E a última indicação é lesão de ovário. Quando a endometriose atinge o ovário, ela forma um cisto que chama endometrioma. Quando esse endometrioma passa de 6 centímetros, e daí corre o risco de romper, de torcer o ovário, principalmente em mulheres que ainda não gestaram. Então, nesses casos, a gente tem indicação cirúrgica. Então, você vê que as indicações... elas não têm a ver com... tem lesão no intestino e na vagina, então eu tenho que fazer a cirurgia amanhã. O objetivo de indicar a cirurgia é sempre evitar o mínimo de cirurgia durante a vida dela, assim. Se puder fazer só uma ou nenhuma, melhor ainda. Porque quanto mais essa pelve é mexida, quanto mais essa paciente foi operada, pior é para ela ter complicações, ou para obstruir, ou para a dor não melhorar. A maioria das causas de dor de paciente operada é fibrose da cirurgia anterior, não é nem doença nova. Então, tu vai lá, mexe de novo essa paciente, ela forma mais fibrose. Então, tem que tomar cuidado não indicar a cirurgia demais. Doutoras, no caso de uma endometriose não tratada, ela vai evoluir para quê? Algo muito mais perigoso e mais grave? Muitas perguntam para câncer, né? Existe um câncer relacionado à doença da endometriose que chama tumor endometrioide,
que é mais comum em endometrioma, é extremamente raro. E mulheres mais velhas. E é em mulher mais velha, pós-menopausa, enfim, tá? Então, se elas perguntam isso, eu digo não. Câncer, não. A chance de tu ter um câncer em outro lugar é maior do que ter ali na endometriose. Mas obstruir algum órgão, perder um rim, porque obstruiu o ureter, isso pode acontecer. Eu já tive 2 ou 3 casos de perda renal, a Mariana também. Isso, mas por quê? Porque o paciente demora? Porque tinha pouco sintoma. Pouca dor. Minha paciente tinha pouco sintoma. E quando ela veio, aí já tinha obstrução renal. E são dores muito parecidas com outras coisas. Por exemplo, uma dor lombar. Pode ser um mau jeito na coluna. Então, ela relaciona com aquilo. Uma pedra no rim. Sim. Que depois passa. E, na verdade, era o ureter sendo obstruído. Eu já tive obstrução de ureter com mioma também. E perda renal por mioma. Doutora, tem uma porcentagem das mulheres todas que tem, vocês falaram que 50%, mas em média 10%, o que acometimento da endometriose? Em média 10% das mulheres brasileiras sofrem. É um número absurdo, então, se a gente for pensar. 7 a 8 milhões. De cada 10 mulheres, uma tem endometriose, né? De cada 10 mulheres, uma tem endometriose. É uma incidência realmente alta. Nem todas têm sintomas, né? Então, existe a endometriose sintomática e, na grande maioria das vezes, elas já vêm com um diagnóstico um pouquinho mais... Já é aquela paciente que já passou por várias médicas, o ginecologista já não diagnosticou, tá? O semblante delas quando chego para investigar, tipo assim, agora eu acho que eu encontrei alguém que tá me escutando e tá fazendo o diagnóstico. Quando já chega nas ginecologistas especialistas, é porque elas já passaram por geralmente, né? Já passaram por muita gente, já foram até abertas às vezes, né? Já fizeram cirurgias que não foi diagnosticado. Então, só para te ter uma ideia, hoje, não sei se essa incidência, se essa estatística tá assim ainda, mas é uma média de 7 anos para fazer o diagnóstico, entre ela começar com dor, né, importante, de começar a se queixar de dor e até cravar o diagnóstico. Tem que prestar atenção na adolescente. Toda adolescente que tem cólica incapacitante, que ou desmaia na escola ou perde dia de aula, ela tem 80% de chance de desenvolver endometriose durante a vida adulta. Então, aquela mãe que tem a filha adolescente que sente muita cólica, que não alivia com analgésico comum, essa aí tem que ficar de olho. Um acompanhamento, né? Porque às vezes na primeira a gente não vai diagnosticar, vai alertar, vai orientar cuidados de mudanças de estilo de vida. Alimentação anti-inflamatória, às vezes um contraceptivo que vai ajudar a controlar a dor. Outro preconceito que as mães têm é com uma pílula contraceptiva. Elas acham que aquilo vai fazer mal, né? Porque é hormônio. Hoje eu atendi uma que parou a pílula anticoncepcional e colocou um DIU de cobre porque ela achou que era menos agressivo. Aí eu perguntei assim, então tu achava agressivo usar um hormônio, mas não acha agressivo um cobre dentro de ti. Um metal, né? Um metal dentro de ti, liberando substâncias químicas que inflamam o útero, que na verdade é esse o mecanismo de ação do cobre como anticoncepcional. Mata o espermatozoide porque produz uma inflamação local ali. Então, existe muito preconceito, mais em cidades como Criciúma do que no interior, tá? É mesmo, doutora? Tem mais aqui? É bem mais fácil fazer a mãe deixar, porque por lei é obrigatório a mãe deixar a menina tomar a pílula anticoncepcional. A gente não pode prescrever pílula sem o consentimento do responsável até 16 anos de idade. Eu já tive 2 pacientes de 15 anos com endometriose operada. Então, assim, tá acontecendo cada vez mais cedo. E se elas tomam pílula anticoncepcional, ajuda a bloquear a progressão da doença, principalmente foco novo. Porque a cada mês que ela menstrua, ela vai formando focos novos lá fora do útero, né? Então, o corpo dela só tem que dar conta do que já tá lá. Ele não tem que dar conta de foco novo que tá ainda se desenvolvendo. É mais fácil eu conseguir convencer uma mãe lá da Vila Maria, da Nova Veneza, a dar pílula para a filha do que a de Criciúma. Longe, né? Ô, doutora, diz uma coisa. O senhor é a segunda geração, né, da URC, né? O senhor não é um fundador, não é um fundador. Só que com a sua entrada, a URC também traça novos rumos, né? Você assume grandes responsabilidades. Como é que foi para você essa entrada e assumir essas responsabilidades com os 2 grandes dinossauros que você tinha, né? E, poxa, as grandes figuras referenciais que você tinha, os sócios já originais.
Foi uma virada de chave na minha vida, né? Quando eu paro para pensar, eu costumo pensar para mim mesmo que eu fui um cara de sorte. Tá. Eu acho que fui sempre muito cercado de pessoas que souberam me auxiliar e as pessoas que eu me encostei, que eu tive como exemplo, me ajudaram muito, inclusive nisso. Sem dúvida nenhuma, entrar de sócios com o Domingos e com o Márcio foi uma experiência muito grande, foi uma oportunidade na minha vida, mas desde pequeno, né? Eu já sou filho de médico e eu já tive essa vivência, né? Desde a época do meu pai, de gostar de ajudar as pessoas. Foi o motivo que eu fiz medicina, já convivia nesse mundo. E tive só a sorte também de ter bons professores na minha faculdade, que eu me espelhava assim, gostaria de ser igual a essa pessoa. Então tu vai te baseando e quando eu entrei na sociedade eu peguei duas pessoas que eu acho que eu me encaixava no perfil também, né? Tanto eu quanto a Alessandra, quando a gente entrou de sócio, a gente aceitou muito bem aquele tipo de trabalho que eles vinham fazendo, né? Isso aí para mim foi uma escola. Então, né? doutor, eu queria perguntar uma coisa para você. Como é que foi a primeira conversa? Eu gosto de saber de onde é que surgem as ideias, sabe assim? Porque geralmente elas são sempre despretensiosas. Então, eu cheguei em Criciúma em 2004 como médico contratado da URC, né? E eu trabalhei durante 2-3 anos como médico contratado e surgiu a oportunidade de entrar de sócio. Um dos sócios botou a parte dele à venda e a Alessandra me chamou, e aí, vamos encarar? Não vamos, tal? Vamos. Eu não era casado, não tinha grandes despesas, estava começando minha vida profissional. Eu digo, é agora, né? Se não for agora. Depois que põe filho no mundo. Depois o negócio muda, né? Tudo muda, né? E aí eu digo, não, vamos encarar, Alessandra. Aí a Alessandra também foi muito. A doutora Alessandra, todo mundo conhece, né? Grande parte do pessoal que da área médica conhece. Entrou junto comigo na sociedade. Na realidade, eu e ela entramos junto na sociedade da URC. E sempre me apoiou muito, sempre do meu lado, sempre discutimos, a gente sempre conversa sobre isso, enfim. Mas quando eu entrei, né, eu digo, agora eu não sou mais só médico, agora eu sou empresário, né? E aí eu fui correr atrás de uma informação, de preparo, meio que autodidata. Comecei a ler, comecei a fazer um curso e comecei a me envolver cada vez mais. Aí vem a história o sucesso sempre é um cara, como é que diz o ditado, que a sorte sempre está acompanhada do competente, né? Eu entrei na Unicred, né? Daí eu entrei na Unicred, fui convidado para entrar no conselho da Unicred, aprendi e aprendo, porque ainda estou lá dentro, aprendo muito lá dentro. E também entrei na SIC. Então eu sou meio envolvido aí nas partes mais burocráticas e sociais da cidade. E lá na SIC me envolvi com um monte de empresário também, na época, faz uns 8 anos, a convite do presidente Moacir D'Agostin. E aí eu fui aprendendo, né? Daí tu faz um curso de uma área que é totalmente diferente da minha formação, né? Eu me formei e sempre estudei uma coisa. Vocês médicos não aprendem a ser empresários, né? Não, a gente não tem nenhuma cadeira na faculdade, é uma grande queixa de todas as faculdades, né? Inclusive, independente de onde faz faculdade, não tem. Nenhuma pincelada, né? Vocês recebem sobre isso? Não, a gente não sabe nem fazer a conta de quanto custa a hora do consultório. Nem imposto de renda. Coisa que a gente aprende a fazer, assim, quanto é que o meu consultório gasta no mês? Hoje tem uma geração que está um pouco mais ligada, mas a nossa geração era uma geração que não tinha tanta informação assim. E aí nós entramos, né? Eu e a Alessandra entramos de sócio em 2006, final de 2006. E na época a URC prestava serviço de radiologia para o Hospital São José. Não sei se a doutora Beatriz lembra, a URC prestava o serviço então nós tocávamos a tomografia do Hospital São José e tal. E em março de 2007, eu não tinha nem 6 meses de sociedade, o Hospital São José rompe o contrato com a URC. Fica eu, a Alessandra, o Márcio Domingos na URC e agora somos só nós, né? Aí foi a grande virada de chave. Foi aquele negócio que empurrou o burrinho lá na... Vamos ter que ir, vamos embora. Agora somos só nós. E a primeira grande sacada nossa foi fazer uma reforma na casa e botar uma tomografia. Ali a gente fez uma girada de chave grande e dali pra frente só foi, né? No outro ano a gente botou a densitometria, depois começou a chegar médico, todo ano chega o médico, aí na tomografia a gente já agregou alguns sócios na tomografia, então os médicos novos que chegavam que
que eram competentes, vamos dizer assim, que a gente sentia que seguiria carreira junto com a gente oferecia um percentual de sociedade. Que vibrava na mesma frequência, né? Exatamente. Isso que vibra quando você sente, né? Exatamente, sente, a mesma vibe de que assim, é esse tipo de trabalho que eu quero fazer, né? E aí foi, depois em 2007 a gente colocou, 2007, 2008 a gente colocou a tomo, depois 2009 a densometria, depois trocamos o aparelho, botamos o primeiro aparelho de mamografia DR, né, digital aqui de Criciúma. Aí ultrassons, cada ano a gente adquire um ultrassom novo e depois veio a ressonância, a outra ressonância, enfim, estamos aí até hoje. Hoje a gente trabalha com cerca de 100 colaboradores e 20 médicos. Poxa, é uma responsabilidade muito grande, né? Vamos falar um pouquinho mais disso na volta. Hoje, grande programa aqui. Eu tenho o prazer de receber comigo o doutor Rafael, doutora Mariana e doutora Beatriz. Tem um abraço aqui para a doutora Bea, mulher maravilhosa, médica nota 100 mil aqui, quem mandou. Mariana Kunz mandou para você aqui, tá mandando um abraço. A Manu Justino tá mandando um abraço para vocês. Dinão tava ouvindo, tá mandando um abraço para vocês. A gente já volta aqui no Manos Radio Show com o terceiro capítulo especial sobre essa história maravilhosa da URC, contada aqui no Manos Radio Show e na 92. É rapidinho, eu já volto, vai. De volta na 92, o Manos Radio Show. Alô, humanos, voltamos aqui no terceiro episódio dessa série incrível, uma série documental, né, do programa do Manos Radio Show, que vira podcast, que vai ser eternizado nas redes sociais, com cortes, que conta a história de 35 anos da URC. Terceiro programa, né, comigo hoje, doutor Rafael, doutora Mariana e doutora Beatriz. Estamos falando sobre endometriose, né, e o quanto essa doença silenciosa prejudica a vida das mulheres. Doutoras estavam falando que 10% é isso da população brasileira de mulheres sofrem silenciosamente, né, com essa doença, né? Doutora Beatriz, a gente está falando sobre fertilidade, e é inevitável, porque isso, quando chega nesse momento, a mente da mulher, ela se transforma, né? E uma doença que mexe diretamente com a fertilidade, e quando você mexe, na verdade, com a mulher, você mexe com toda a estrutura da família, né? A gente costuma dizer que o marido pode estar mal, um filho pode estar mal. Agora, quando a mãe está mal, quando a mulher está mal, né, toda a família, ela sofre. Uhum. Como é que isso chega para vocês? Então, a primeira coisa que eu sinto nelas é culpa, porque elas acham que ficou tomando pílula há muito tempo, então como a pílula alivia sintomas, ela acha que ficou mascarando o sintoma durante o tempo que usou pílula, daí quando parou para engravidar não conseguiu, a culpa é da pílula que eu fiquei tomando muito tempo. Então a gente desmistifica toda essa culpa que está envolvida, né? As mulheres estão deixando para ter filho mais tarde, elas estão primeiro buscando a carreira, a posição profissional, a faculdade, a pós-graduação, tal, para depois os filhos, né? Na nossa região tem muita gente que está indo para a Europa fazer a vida, assim, né? Trabalhar, os casais casam, vão para a Europa, fazem temporada lá, Alemanha, Itália, e tem muita gente assim, né? Que volta. Quando volta, agora a gente vai ter nosso filho, 38 anos, não consegue. Então, tem muito a culpa, assim, de que, porque eu deixei para mais tarde, então a culpa é minha de não estar conseguindo. Tá, então a primeira coisa é a gente desmistificar. Porque como não existe relação, mais ou menos existe uma relação de que quanto mais grave é a doença, mais chance de infertilidade ela tem. Mas pode dar infertilidade em pacientes num grau inicial também. Então, ela não tem como saber disso, então não é culpa dela. A segunda coisa que a gente percebe é ele não querer fazer o exame. Porque como ela tem dor ou tem desconfiança que ela tenha, porque a mãe tem, que a irmã tem, ele se esquivar de fazer o espermograma. É outra coisa que me irrita. Porque ela vai fazer 500 mil exames, ele só tem um para fazer, né? Daí eu já fico assim em dúvida se ela
se ele merece um filho com essa mulher ou não, né? Mas vou falar uma coisa pra você, doutora, como homem, né? Eu sou bem sincera, o primeiro espermograma pro homem, ele é meio constrangedor. Claro que é constrangedor. Porque poxa, cara... Mas um transvaginal com preparo, tu acha que não é constrangedor? Depois que você acompanha, por exemplo, doutor, eu acompanho minha esposa grávida, né? Eu acompanho os dois lados, né? Assim, eu vejo o que elas sofrem para fazer uma ístero. Tá. E o cara tem que fazer um exame que é prazeroso e pode fazer em casa. Eu me nego a pedir uma histerosalpingografia antes dele fazer o espermograma. Eu me nego. Quando vocês falam isso aí, parece que todo mundo tá entendendo. Não entendi nada que vocês falaram, né? Injeta um líquido intrauterino com contraste dá e muita cólica. E dá uma cólica forte. Terrível. É uma dor de nível alto, assim. E um espermograma, a dor é zero. Constrangimento. Não, é verdade. É só um constrangimento. Dor né? psicológica. É um constrangimento. Não, é difícil. Quer dizer, quando você tem que fazer no banheiro do lado. Mas eu acho que o pior difícil, não é a coleta, o protocolo da coleta, nada. É o medo de dar alterado. Mas o homem tem esse medo e não fala, claro, doutora, também? Claro que tem. Mais preconceito. É preconceito mesmo, doutor? E 30% das causas de infertilidade são dele. E 30% são mistas, são dela e dele. Então ela pode ter endometriose e ele também ter uma alteração. Por que não? Então ele precisa fazer o exame também, né? Então, quer dizer, primeiro de tudo é conscientização, né? Isso. Pra Desmistificação, conscientização. A primeira coisa é conscientizar de que a infertilidade é do casal e não da mulher. Isso mesmo. Exato. Tanto que a gente fala em infertilidade conjugal. E lá no meu consultório é na pernada, né? É na pesada, é no meio do peito que eu dou, assim. Não tem... Às vezes elas vêm 3, 4 consultas e eles não vêm nenhuma. Daí eu fico na dúvida se é porque ele realmente tem um trabalho que é impossível ir numa consulta ou se é só ela que é o filho e ele não quer, né? Nenhum trabalho é impossível, né, doutora? Pois é. Na hora que você está escolhendo... Não, na hora que você está escolhendo ter um filho, nenhum trabalho é impossível, né? Normalmente quando o marido vem junto, aí eu já acho que é meio caminho andado, assim, pro tratamento. Tanto de infertilidade quanto de dor. Porque daí eu noto que ele está empenhado e ele está interessado em ela ficar bem e ela ter qualidade de vida. Isso aí talvez seja a metade do caminho trilhado ali, já a presença dele. Agora, isso aí, só complementando, mano, isso aí que a doutora Beatriz está falando é muito importante do ponto de vista de que quando elas vêm para investigar, que foi solicitada a investigação de fertilidade, um exame, eu já coloco o marido também para dentro da sala para ele continuar escutando tudo que a mulher está passando e complementando com a consulta do ginecologista, por exemplo. A gente não combinou as mesmas coisas. Ele tá falando a mesma coisa que a doutora falou lá. Então, realmente, a mulher tá numa sofrência. Eu vou ter que fazer a minha parte também para ajudar ela. Tá vendo que ela tá se sujeitando, se submetendo a fazer um monte de exame que é muito mais difícil, né? E isso aí ajuda a conscientizar um pouco mais o marido de que ele tem que fazer o mínimo, né? Como homem, né? Na verdade, a gente espera que o homem diga pra mulher, né? Estou ao seu lado no que você precisar, né? Não interessa o que vem pela frente, né? Isso é um casal de verdade, né? Essa cumplicidade, né? Às vezes não precisa falar, é só a presença já dá esse recado, né? Mas se puder falar também, a mulher gosta de ouvir. Mas é sempre bom, né, doutor? Ainda mais num diagnóstico, né? A gente tá falando de uma doença. Né? A gente acabou rindo aqui mas é uma doença muito séria. É uma doença que não vai matar ela, mas vai incapacitar ela para ter relação sexual, para trabalhar, para ter uma vida social digna. Ela pode deprimir, ela pode ficar ansiosa, desenvolver problemas psiquiátricos de ansiedade e tudo mais só por causa da dor. A vida dela vira em função daquela dor. Eu costumo falar que ela tá na moda, né? A endometriose nos últimos 10 anos ela entrou na moda. É uma doença que sempre existiu, mas a incidência vem aumentando muito. Então, essas mulheres que sofreram com tudo isso que a doutora Beatriz está falando uma vida inteira, elas geralmente chegam num estágio meio que desesperador no diagnóstico, assim, de realmente eu não sei mais o que eu faço, sofro uma vida inteira e agora alguém levantou uma luzinha ou eu li na internet, uma amiga falou que eu posso ter. E quando direciona realmente para fazer o diagnóstico, já vem com a suspeita clínica e confirma, parece que sai um peso, assim, elas dão graças a Deus que valorizaram, né? Que alguém valorizou a dor, exatamente. Doutora, mas nesse caso vocês atendem muitas mulheres, né? E a questão emocional, principalmente partindo do que o doutor falou, de mulheres que sofrem uma vida toda, carregam, né, esse estigma de
de terem que ser protetoras, serem mães, não podem ficar doentes nunca, chegam com uma casca já no consultório, né? E vocês ajudam a tirar isso e a devolver a humanidade para essas mulheres. Como é que funciona este momento? Eu acho que é muito acolhimento que precisa, né? Num primeiro momento, tu ter uma escutativa, né? Porque muitos profissionais estão ali, rotina, e não param para escutar. É poliqueixosa. Normalmente ela é tida como uma paciente poliqueixosa, porque ela vem sentindo dor todos os dias há muito tempo. Ela tem relação, ela tem dor. Ela vai urinar, ela tem dor. Ela tem paciente que chora evacuando pela dor da endometriose, né? Então ela menstrua, ela fica incapacitada. É uma paciente que já é tida na família como chata, como pitizenta. E aí quando tu tem uma escutativa, não, mas isso não é normal. Aí elas já se emocionam normalmente porque elas entendem que tu abriu espaço para elas abrirem a dor delas, né? E muitas vezes elas já estão em sofrimento psiquiátrico, psicológico, depressivas, ansiosas, com distúrbios de alimentação. E o acolhimento é primeiro. Não, então a gente tem uma suspeita, a gente vai buscar esse teu diagnóstico, fechar com a imagem, para depois a gente dar continuidade no teu tratamento. Ali a gente já consegue criar um vínculo, né, Bea? Que elas são eternamente gratas, basicamente por esse acolhimento inicial. E aí depois, quando elas conseguem perceber que tem melhora clínica com o tratamento medicamentoso, que a gente tem um monte de opção, com o tratamento cirúrgico, elas se submetem, mano, à cirurgia, que a gente inclusive avisa, tu pode sair da cirurgia com colostomia? E elas querem fazer. Não, doutora, pode fazer. Tu pode fazer. Imagina a dor. Poxa. Porque a pessoa está sofrendo muito. A chance de precisar de uma colostomia é muito pequena, mas não é inexistente. Então é uma paciente que está sofrendo há muito tempo, né? Muda, agora sim, todo o diagnóstico da endometriose é uma doença que tem cura ou não? Como é que funciona isso, doutora? Então, tem controle, né? Tá. É uma doença crônica, inflamatória crônica. Então, a partir do momento que a paciente acha que vai fazer uma cirurgia e vai resolver a doença, acaba que a gente dá um restart na doença. Porque se a gente não faz o acompanhamento nutricional, fisioterápico e hormonal, essa doença tende a retornar. Então é de cunho crônico mesmo. Mas tem uma melhora na qualidade de vida muito importante muito quando ela assume a postura de quero resolver. Eu acho, existe uma brincadeira na radiologia que os grandes cirurgiões hoje, super especializados, eles falam que agora a cirurgia tem cura, que eles curam a paciente. Mas o que acontece? Que a gente está pegando na prática, que eu pego muito lá na clínica. O paciente começa com cólica, começa a menstruar, 15, 17 anos, bloqueia com anticoncepcional até para fazer sua anticoncepção, vai iniciar na vida sexual e tal. E aí consegue engravidar sem problema nenhum, 25 anos, tem a primeira gestação, a gestação dá uma regredida na doença, não deu tempo da doença se manifestar. Aí anticoncepção de novo para não engravidar, tá com o filho pequeno, segundo filho, vai mais uns 5 anos, segundo filho não tem grandes dificuldades também, fica ali um ano e meio, mas consegue engravidar, bloqueia de novo a gestação. E a gente acaba começando a fazer diagnóstico, vocês devem estar começando a pegar em consultório também, pacientes com 38, 39 anos, que é quando teve o segundo filho, aí o marido fez a vasectomia, não querem mais, agora eu vou me livrar do anticoncepcional ou do DIU, enfim, e aí começam os sintomas. Aí a doença começa a aparecer. Aí a doença começa a crescer. De usar hormônio. Parou tudo. Por quê? O tratamento, eu não gosto muito de entrar no tratamento clínico, tratamento, né? O tratamento é a área das ginecologistas, mas existe o Dr. Google e agora existe o Dr. ChatGPT. Então eu dou uma pincelada para elas. Elas vão te propor 2 caminhos, ou cirúrgico ou clínico. E o clínico é isso, que é o bloqueio hormonal. Tu faz um bloqueio através de anticoncepcional, através de DIU de Mirena, ou anel vaginal, enfim, o chip agora, elas podem falar um pouco melhor sobre isso. E quando tu tira esse bloqueio hormonal, a doença pode reativar, né, Bea? A gente pode falar assim, a doença pode começar a crescer. Então tu faz num ano, tem só um foco pequenininho que elas conseguem ficar monitorando e tal, aí meio que esquece, não tem grandes sintomas, vem 3, 4 anos depois, já tem mais focos, e aí isso aí pode mudar o rumo do diagnóstico e do tratamento da mulher, dependendo do que acometeu. Como já foi dito aqui, não depende somente dos sintomas, pode ter uma menina assintomática que está com tudo tomado, que tenha necessidade, e pode ter uma menina que tenha grandes sintomas e tem um pouco foco que ela consegue bloquear somente com o uso do hormônio.
Tem que lembrar que a doença pode voltar em 10 a 15% dos casos após a cirurgia. Então não existe isso. É prepotência, pode ser o melhor cirurgião do mundo. Se a paciente tem tendência à recorrência da doença, ela vai recorrer. Só que no Brasil, a gente sabe que as pacientes são reoperadas em 40% dos casos. Então será que no Brasil volta mais? Não. É que no Brasil, principalmente no sistema SUS, não tem equipe multidisciplinar para fazer cirurgia. Então fica muita doença. Aí a gente chama de persistência. Daí não é porque a doença voltou, é porque a doença ficou. A cirurgia não foi completa, vamos dizer assim. Daí ela continua com a doença. Tem que lembrar que a endometriose não é a única causa de dor pélvica. É bem comum que a paciente que tem endometriose também tenha um síndrome do intestino irritável, como a Mariana falou, alguma alergia alimentar ou desbiose intestinal. Se essa paciente opera endometriose, mas não trata a outra coisa, a outra causa da dor, ela vai persistir com dor, mesmo após a cirurgia bem feita. Vai fazer um exame de imagem novo, porque ela troca de médico. Quando ela nota que ela não ficou bem com o primeiro médico, ela troca de médico. Esse médico novo vai pedir um novo exame de imagem, e o Dr. Rafael está aqui que pode confirmar isso. Tem imagem de fibrose de cirurgia anterior que é muito parecida com doença nova. Então tem que tomar cuidado com o exame de imagem, porque às vezes a paciente quer que faça um exame de imagem, como a doença não melhorou, como a dor não melhorou, ela acha que a doença não foi totalmente retirada. E o médico novo pede um exame de imagem novo, ela vai e faz esse exame de imagem em algum lugar que coloca lá na conclusão, pode ser um foco de endometriose. E às vezes não é, só uma fibrose da cirurgia anterior. Então, tomar cuidado, porque esta paciente que não entendeu no primeiro momento, na primeira abordagem, e aí a gente assume a nossa meia-culpa também, porque se ela me abandonou, talvez alguma coisa ali do acolhimento não foi legal, né? E daí ela não entendeu que tinha que mudar a alimentação também, que tinha que fazer a parte dela também, ou não quis também entender. Aí ela muda de médico porque ela tá procurando alguém que fale o que ela quer ouvir. Que eu vou te operar de novo. Mas isso eu vou tirar com a mão. Elas querem que tire com a mão. Se tem um fator ali no tratamento clínico que dependa do comportamento delas, eu uso uma expressão assim: tu tá chafurdando na lama. Eu vou te jogar uma corda. Tu agarra essa corda e eu vou te ajudar a puxar. Só que eu não posso agarrar a corda pra ti. Tu tem que fazer a tua parte. Sim. Eu vou ficar puxando essa corda e não vem nada. Essa parte que a doutora está falando, que é a parte do paciente, elas comentam comigo, a doutora falou que se eu não fizer a dieta ou o exercício físico, ela não vai nem me pegar para tratar. Então é a parte delas. Isso aí eu acho que 50% do tratamento. 50%. É o meio a meio, né, doutor? É o médico, quer dizer, o exame e quando o paciente. A gente fala isso, não é que a gente quer tirar o nosso da reta. É porque como a gente acredita na nossa capacidade técnica e a gente estuda bastante recorrência de dor e tal, a gente sabe com certeza que a microbiota intestinal colabora para a dor. E se ela não fizer a parte dela realmente... eu já tive paciente que eu entrei e nem tinha muita endometriose. Só que ela melhorou a alimentação e melhorou todos os parâmetros praticamente. De dor. Só alimentação e atividade física, mudança de estilo de vida, melhora em até 50% a intensidade da dor. É bastante. E aí eu digo para elas assim, não fica com raiva da doença. Essa doença aqui foi amiga tua. Porque às vezes ela fez tu descobrir um outro problema que tu tinha no intestino e que tu ia ter um câncer por causa dele. Doença celíaca é uma. Poxa. Tá? Aumenta a chance de linfoma. Então, se tu não tivesse a dor, tu não teria ido no médico, não teria descoberto a doença celíaca e tu não saberia que tu tem alergia a um alimento que se tu comer, tu vai ter um linfoma. Doutores, não dá tempo para mais nada, só para lhes agradecer. Tá. Maravilhoso recebê-los aqui. Terceiro episódio, acho que fizemos ele com louvor, né? Muito bom. Poxa, acho que conseguimos navegar bem, né? Pelo diagnóstico, por tudo, né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço às doutoras que vieram aqui nos acompanhar, Beatriz e a Mariana, que são referências em tratamento de endometriose na região sul de Santa Catarina, assim como na radiologia, as subespecialidades na ginecologia também, o paciente tem que procurar um subespecialista na área, né? Agradeço à rádio e a você, né, mano, pela oportunidade de estar participando com a gente nesses episódios que vão
documentar e eternizar os 35 anos da URIC. Muito obrigado. Doutor, agradeço, né? Já falei isso, falo todos os episódios, estou muito feliz de ser escolhido para isso, porque, eu vou estar eternizado com vocês, né? Quer dizer, daqui 10, 20 anos a gente vai falar dessa história, eu estou no meio dela com vocês, isso para mim é um motivo de grande orgulho. Doutora Mari, sempre um prazer recebê-la. Muito obrigada, o prazer é meu. Falar sobre um tema que a gente gosta e luta há tanto tempo é sempre um prazer. Doutora Bea, prazer. Eu que agradeço e desculpa as pesadas no meio do peito aí. Mas eu gosto, doutora, eu gosto disso. Ninguém tem tempo. Acho que vocês médicos, o que a gente espera é que vocês sejam o mais sinceros, humanos e objetivos possíveis, né? Porque, você não procura um médico, salvo o caso, para ele te dizer o que você quer ouvir, né? Você procura um médico que você quer resolver um problema. E essa paciente com dor é o que ela quer mesmo. Quer resolver, né? Doutores, obrigado à URC, obrigado a você que está comigo todas as tardes, terceiro episódio dessa série maravilhosa. E não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos URC, né? A música